Olá pessoal, mais um vídeo aqui sobre a Copa do Mundo. Você está no canal CLFC, seja muito bem-vindo. Eu sou o Caio e vamos falar então sobre a eliminação da seleção brasileira. O Hexa chegou, o Hexa de eliminações para as seleções europeias, 6 Copas seguidas caindo para a primeira seleção europeia que encontra no mata-mata. Foi assim em 2006 contra a França, 2010 contra a Holanda, as duas vezes nas quartas de final. Em 2014 avançou um pouco mais, foi até a semifinal, jogando em casa. Quando pegou a Alemanha, levou 7-1. Em 2018, quartas de final de novo contra a Bélgica, quartas de novo em 2022 contra a Croácia. Em 2026, nem quartas de final, nas oitavas já pegou a Noruega, que há 28 anos não participava de uma Copa do Mundo, mas que tem um excelente retrospecto contra o Brasil. Até então eram 4 partidas, 2 vitórias nórdicas e nenhuma brasileira, 2 vitórias da Noruega e 2 empates. Chegou a terceira vitória da Noruega. Brasil eliminado de novo, então. Nas oitavas de final, isso não acontecia desde 1990. Perdeu para a Argentina naquela Copa. E agora perde para a Noruega, que apesar de estar há tanto tempo sem participar de Copa, e todos esses jogadores obviamente estão estreando na Copa do Mundo, eles parecem que estão mais habituados, estão mais preparados para avançar do que o Brasil. E olha que a Noruega não teve vida fácil nas oitavas não, na nova fase de 16 avos, contra a Costa do Marfim, mas foi mais eficiente. Isso aconteceu de novo contra o Brasil. Contra a Costa do Marfim, a Noruega não teve essa posse de bola absurda que ela teve ontem. O Brasil deu a bola para a Noruega. É o estilo de jogo do Ancelotti. Não é um cara que, nos times que ele treina, tem como intuito ficar com a bola e criar as oportunidades. Ele gosta de decidir no contra-ataque. E às vezes o time é favorecido por isso. O time dele pode fazer o Real Madrid, com o Vinícius Júnior numa ponta, o Benzema fazendo pivô ali. Depois o Benzema sai e ele consegue arrumar outro esquema com o Bellingham também, quando ele chega. Mas na seleção, que sempre teve a característica de comandar seus jogos, o estilo de jogo brasileiro, atualmente está aí com o técnico italiano, com outro estilo. E eu não estou dizendo, o Ancelotti é um dos maiores, se não o maior treinador da história. Ele está tendo a sua primeira experiência como técnico de seleção, ele já foi auxiliar da Itália, inclusive em 94, quando perdeu para o Brasil o Tetra nos Estados Unidos. Muita gente achou que, olha aí, quase a mesma quantidade de tempo que ficamos do triplo Tetra, novamente nos Estados Unidos, o Hexa vem. Não, não veio. Muita gente também estava desconfiada. E esse ciclo não dava para deixar ninguém confiante. Um ciclo totalmente bagunçado, com indefinição de treinador. O Tite já tinha avisado que ia sair antes da Copa de 22 acabar, então já era para ter um treinador engatilhado ali, ou pelo menos pensado. E aí fica essa novela toda. Ancelotti vem ou não vem? Botaram o Ramon Menezes como interino. O Ancelotti vai vir. Não veio. E o Ramon Menezes tendo péssimos resultados. E isso tudo em amistosos. Ia começar as eliminatórias e o pensamento era, não dá para jogar com o Ramon Menezes. Colocaram o Fernando Diniz para treinar o Fluminense e a seleção ao mesmo tempo. Não deu certo. No começo ali, 5-1 contra a Bolívia, teve gente que falou, não precisa vir, Ancelotti. Eu até brinquei na época, mas eu tava brincando mesmo, teve gente que falou sério. Vai dar certo com o Fernando Diniz. Diniz começou a ter uma queda de desempenho, e aí eles chamaram o Dorival Júnior. Tiraram o Dorival Júnior do São Paulo, ele estava ali numa fase boa, títulos no Flamengo, título no São Paulo. Ele vem para a seleção e faz um péssimo trabalho também. Com direito àquela eliminação patética na Copa América, com ele ficando fora da rodinha para decidir quem ia bater os pênaltis. E hoje o pênalti foi importante. Mas a decisão veio do treinador. Segundo o próprio Carlo Ancelotti e o seu filho auxiliar David Ancelotti. A decisão foi que Bruno Guimarães bateria o pênalti. A Noruega marcou um gol no comecinho do jogo com Patrick Berg, o cara que parece um mentalista, tem até o nome igual, Patrick. E ele teve o gol anulado por impedimento do Sorloth, que deu o passe para ele. E aí lá por volta dos 10 minutos nós temos o pênalti para o Brasil, o pênalti sofrido pelo Matheus Cunha. Todo mundo achou que o Vinícius Júnior fosse bater, ele está ali segurando a bola na marca do pênalti e eu já desconfiei que ele não bateria. Porque nós vimos no sábado o Dembélé segurando a bola para o Mbappé bater o pênalti. E nós vimos isso, quem acompanha o futebol europeu viu isso várias vezes. E até alguns jogos do Brasil eu acho que aconteceram também no Brasileirão. O cara fica ali na área segurando a bola enquanto o lance é revisado pelo VAR, para que o jogador que vai bater o pênalti tenha mais tranquilidade, ele não fique ali ouvindo os adversários provocando ele.
E aí o Vinícius Júnior ficou lá segurando a bola e entregou para o Bruno Guimarães fazer a cobrança. E ele disse, né, o próprio Vinícius falou que já estava decidido também, né? Eu falei, o Ancelotti e o David confirmaram, o Vinícius confirmou, Casemiro confirmou, Casemiro não, Casemiro só chorou na entrevista, né? O único que eu vi chorando na entrevista. No campo teve o Neymar chorando ali também, depois de ter provocado o goleiro lá, e depois ele foi chorar, né? Naquela hora ali ainda tava se vendo no direito de provocar o cara rindo da cara dele, o jogo já tava perdido, aquele pênalti nem era pra existir. Já vou chegar lá que isso foi no final do jogo, né? Quem vai pra cobrança, Bruno Guimarães, ele perde, bate muito mal. Ele bateu apenas 2 pênaltis na temporada pelo Newcastle. O batedor oficial é o Anthony Gordon, que avançou com a seleção da Inglaterra. Vou comentar no fim do vídeo a classificação da Inglaterra contra o México. E o Bruno Guimarães perde, bateu mal, o Nyland defendeu. Depois o Brasil tem outras oportunidades, parou no Nyland. Teve um cruzamento, se não me engano, do Ryan e o Martinelli não conseguiu acertar o cabeceio. Se acertasse, poderia ter feito gol. Martinelli, que foi o jogador escolhido pelo Ancelotti para substituir o Paquetá no meio de campo. Ele entrou no lugar do Paquetá contra o Japão, deu certo. Muitos achavam que o Danilo Santos deveria ser a escolha para compactar melhor o meio de campo. Mas eu acho que o Martinelli fez um bom jogo. E quando ele sai, o Brasil piora. O Brasil já não criou tantas oportunidades quanto estava criando antes. Teve algumas chances sim, mas eu acho que a saída do Martinelli e do Ryan foram ruins para o Brasil. O Ryan não teve aquela característica que ele tinha no Vasco de partir para cima, tentar resolver sozinho. Ele jogou mais pro time. Ele sempre tomava uma decisão assim mais calculada, não tentava improvisar muito. Você não via ele encarar a marcação da Noruega, tentar uma finalização, tentar um passe mais profundo. Jogar para ele de fundo e cruzar não dá para ele porque ele é canhoto e, cara, só o Dembélé para fazer isso, né? Ele pode tanto cortar para bater quando ir para a linha de fundo e cruzar. O Ryan não tem um pé direito muito calibrado. E aí nós tivemos a saída do Ryan para entrar o Endrick e a saída do Martinelli para entrar o Neymar. E é a primeira vez que o Neymar entrou para ter um pouco mais de tempo, né? Contra o Japão, o Ancelotti não quis colocar ele porque o Brasil estava empatando. E agora o Brasil também estava empatando, ele colocou, eu não entendi. Eu achei que fosse seguir a mesma lógica. É claro que a torcida queria, a torcida estava iludida achando que o Neymar de 2022 ia entrar. Eu vou falar de 22 para não citar um mais antigo que jogava melhor. De 22 ainda jogava muito. Ele chega até para a Copa do Mundo, na minha opinião, naquela época, como o melhor do trio do PSG. Tava todo mundo voando ali no PSG, o Messi, o Neymar e o Mbappé. Mas quem estava jogando melhor até então era o Neymar. Pega lá a primeira fase da Champions, aquele início de campeonato francês, o Neymar estava jogando mais que todo mundo. E tinha mais estatística também, tinha mais gol, tinha mais assistência. Aí chegou na Copa, ele teve lesão e tal, mas ainda fez um bom jogo contra a Croácia, né? Pelo menos acertou aquele lance, não é que ele tenha feito um jogo brilhante também. Errou muito, mas é característica de quem tenta é errar bastante. O Neymar sempre tentou. Entrou e tentou também, mas hoje ele vai acertar muito menos. O que ele acertou foi o pênalti. Os gols do Haaland acontecem. O Brasil perde um pouco de poder de marcação com a entrada do Neymar. Ele não vai recompor como o Martinelli recompõe. E o Endrick também não recompõe como o Ryan recompõe. Tanto que o cruzamento sai em cima do Endrick. O cara passa pelo Endrick como se não fosse nada. Melhor que a gente já viu o Endrick dar umas entradas assim, né? Dar uma chegada no jogador mais forte. Ele não fez isso. Deixa eu ver aqui quem foi que deu assistência da Noruega. Acho que foi o... Não vou conseguir pronunciar esse nome. O Andrés Schjelderup. Ele passa pelo Endrick, passa pelo Danilo e faz o cruzamento perfeito com o Haaland. Na primeira chance, o Haaland fez o gol. E o jogo estava desenhado para ser assim, porque o Brasil perdeu muitas oportunidades. E aí eu já estava pensando, quando essa bola chegar no Haaland, ele vai guardar. Não deu outra. Cruzamento. Falaram que o Gabriel Magalhães conhecia muito bem o Haaland, que ia colocar ele no bolso. Quantos jogos vocês viram do City com o Arsenal para falar isso? Na maioria das vezes o Haaland saiu melhor do que o Magalhães. É difícil o Haaland perder para algum zagueiro, muito difícil. E não deu outra, né? O Haaland ganhou do Magalhães ali, cabeceou na frente dele. Não deu pro Alisson pegar e depois sai o segundo gol do Haaland chutando de fora da área, coisa que raramente ele faz. Ele chuta de fora da área, no meio das pernas do Danilo, ela bate ainda na panturrilha dele e o Alisson não consegue chegar e não dava para chegar. Eu acho que nem se não desviasse o Alisson não chegaria. A batida do Haaland foi certeira. É um finalizador absurdo, de cabeça, com pé. Fisicamente é um ET arcturiano, como diz a vidente.
E aí o Haaland faz o segundo gol e para mim o jogo acabou ali. O Brasil ainda consegue um pênalti. Depois do 1x0, o Neymar tinha feito uma falta bizarra. Do 2x0 já estava 2x0, o Neymar faz uma falta no Odegaard, sem necessidade nenhuma. Meio desleal até, claro que não machucou, mas assim, não tinha necessidade. Ele poderia tomar um cartão vermelho por aquilo que não seria absurdo. Mas a arbitragem nessa Copa não deu vermelho pro Messi, aí deu vermelho pro Balogun dos Estados Unidos. E agora revogaram o cartão, que é muito absurdo, ainda mais se você pensar que o Trump pediu para fazer isso. As informações dizem aí que o Trump ligou para a FIFA, a Casa Branca ligou para a FIFA, e o Trump depois postou agradecimento, para revogar esse cartão vermelho que o Balogun levou no último jogo dos Estados Unidos, nas oitavas de final da Copa. Os Estados Unidos enfrenta a Bélgica agora. Bem, Neymar não é expulso, não toma cartão amarelo naquele lance, ele vem tomar depois, que ele fica batendo boca com o goleiro da Noruega quando sai o pênalti do Brasil. Pênalti que eu não entendo o critério da FIFA também, dos árbitros da FIFA. Porque contra o Japão teve uma cotovelada igual na cara do Martinelli e não deu nada. Não foi pênalti. Aí a cotovelada na cara do Casemiro foi pênalti, o jogo já estava perdido. Neymar vai lá provocar o goleiro fica rindo só. Aí fica, você quer que eu bata onde? O goleiro responde rindo pra ele. E o Neymar, como sempre, bate o pênalti muito bem. Até hoje não entendemos por que ele não bateu o pênalti contra a Croácia. Ah, ele queria finalizar a disputa, não abrir. Hoje o principal batedor tem que abrir. Ok, não abriu. O primeiro jogador perdeu, tem que ir lá bater o segundo. O Rodrigo perdeu o primeiro, o Neymar não bateu o segundo, o Marquinhos perdeu o último. Ele achava que ia ter mais um, o Marquinhos mandou na trave e acabou. Isso é responsabilidade do Tite também, né? Eu não estou responsabilizando o Neymar por isso, até porque naquele jogo ele fez um gol espetacular que abriu o placar e o Brasil acabou no final das contas, faltando 4 minutos, cedendo empate e perdendo nos pênaltis. E também o Neymar não é responsável por essa eliminação. Mas é vergonhoso, assim, como eu posso dizer, é vergonhoso esse final de carreira do Neymar na seleção brasileira. Final de carreira mesmo, eu acho que ele não vai jogar muito tempo mais não. Ele tem contrato com o Santos até o final do ano, eu tenho dúvidas se ele vai cumprir esse contrato. Mas na seleção ele mesmo já admitiu que foi o último jogo dele, né? Até falou ali com o Bruno Formiga que ele começou ali e terminou ali, porque a estreia dele foi no amistoso contra os Estados Unidos, nesse estádio, MetLife Stadium, onde vai ser a final da Copa. Acredito que ele sonhava que ia encerrar com a final da Copa, né, sendo campeão, mas não, ele encerra com uma eliminação nas oitavas de final, deixando um gol. Entra como estatística de um jogador que marcou gol em 4 Copas diferentes. Poucos jogadores da seleção brasileira fizeram isso. Mais um gol inútil. Esse gol do Neymar de pênalti foi mais inútil que o gol do 7x1. Aí você fala, não, cara, pô, ainda tinha um tempinho, o Brasil conseguiu até cruzar uma bola na área ali, é que o Casemiro mandou muito mal e o goleiro pegou. É verdade. Mas no fim das contas parece um gol mais inútil que aquele. Porque no 7x1, no caso, vamos fazer um gol de honra, né? Pra não perder de 7x0. O gol de pênalti ali, cara, o 2x0 já tava perdido e o jogo era pra ter até acabado. Na minha opinião, era pra bater o pênalti e acabar o jogo. O juiz ainda deixou correr, como foi também quando o Brasil vira o jogo contra o Japão. E o jogo não terminava. A mesma coisa Portugal e Croácia também. Era pra ter acabado. Aí no final a Croácia fez um gol. A Croácia fez um gol e teve toda aquela polêmica, pô, do chip na bola para detectar um toque, para dar um impedimento, e muita gente reclama que foi roubado. Não acho que tenha sido, mas se o árbitro tivesse acabado o jogo na hora que era para acabar, nem a polêmica existiria. E aí o árbitro deu esse tempo para o Brasil tentar empatar ainda e não aconteceu. E é justa a eliminação. É justo, o torcedor brasileiro tem uma soberba absurda e adora procurar soberba e arrogância nos adversários, como fizeram lá com o jogador do Japão que disse que o Brasil não é mais tudo isso, não é mais a mesma coisa, e ele está certo, só o torcedor mais burro não enxerga isso. E na Noruega quiseram procurar também ali no Haaland, que tinha dito que a Noruega dificilmente venceria, que ele estava empolgado para enfrentar o Brasil, que era um sonho dele. Pô, a Noruega, sem jogar Copa há tanto tempo, primeira Copa do cara, tentaram vilanizar ele por nada, no fim ele acaba sendo o herói da Noruega, vilão pro Brasil. Eu acho que os vilões estão no nosso time e estão mais acima. No comando da CBF, pior ainda, no comando do país, né? Porque a própria convocação tem influência do poder lá de cima. Isso não é teoria, não. Você pode dizer que o Ancelotti tem a decisão final, mas ele foi pressionado e cedeu a pressão.
tem decisão mesmo, o contrato dele está renovado até 2030. A gente tem um encerramento de vários ciclos aqui dos jogadores na seleção. O Marquinhos, na entrevista dele, basicamente falou como se ele não fosse fazer parte da próxima Copa. E ele era o capitão da seleção. Casemiro é a mesma coisa. E é claro, Casemiro realmente tem que estar fora. O Marquinhos a gente ainda pode pensar. Ele tá aí com. Deixa eu ver quantos anos o Marquinhos tem oficialmente. 32. Tem zagueiros que jogam Copas mais velhos. Né? A gente viu o Thiago Silva, que muita gente até pensou que ele poderia estar nessa. Não acho que seria nenhum absurdo, mas que diferença iria fazer também? Ele, se fosse, era para ser reserva. E o Marquinhos foi mal no jogo. E era até a melhor dupla de zaga do mundo, se a gente for pensar, né? Os dois estiveram na última final de Champions. Eu acho que o Magalhães teve uma temporada melhor. Ele foi mais importante pro Arsenal do que foi o Marquinhos pro PSG, mas o Magalhães teve o azar ali de perder o último pênalti. E o Marquinhos, apesar de ser o capitão do PSG também e ergueu a taça, ele não chegou a disputar os pênaltis porque tinha sido substituído. O Magalhães deve continuar ainda. Ele é um pouco mais novo. Mas a gente tem um fim aí para Marquinhos, Casemiro, Neymar. Né? O Neymar com 34, talvez já não fosse nem para ter ido agora, devido a essa pressão toda ele acabou indo e se despede com um gol, mas de uma forma que todo mundo vai lembrar, pô, o goleiro riu da tua cara, tu tava eliminado já, por que tu foi provocar ele daquela maneira? E o Alisson também, o Alisson goleiro pode ir mais e não tem surgido tantos goleiros assim, o Hugo Souza, pô, Hugo Souza, Bento, vamos ver se aparece outro goleiro, né? Mas os 3 goleiros dessa Copa foram os últimos, os mesmos da última. E o Everton poderia até ter ido em 2018, participou do ciclo, no fim quem foi o Cássio. Só tinha mudado isso, de 18 para 22, e de 22 foi a mesma coisa. Mas a gente deve ter uma geração em transição, né? Tem vários jogadores também que ficaram fora, por lesão. Wesley estaria na Copa, se machucou, perdeu ali a vaga na lateral. Fez falta, não sei se ele seguraria a Noruega hoje, até porque ele não é um primor defensivo. Ele joga de ala na Roma, é bom lembrar no lado esquerdo. Mas tem o Wesley que ficou fora, Estevão, Rodrigo. Rodrigo tem a idade do Vini, né? Um ano mais novo, eu acho. Esses dois ainda devem estar aí como os líderes do próximo ciclo. Vamos ver o que o Ancelotti vai arrumar com essa seleção. Mas fato é, essa foi a última Copa de vários jogadores. E eu não sei quando é que esse tal Hexa vai vir. Eu não vi nenhum título da seleção. Acho que muita gente aí que assiste aqui o canal também não viu, né? A minha geração aí nasci em 2004. E aí, o que o Brasil ganhou? Copa América, e foram só 2 nesse período. Uma que eu não vi, porque eu era pequeno ainda. E eu só vi a de 2019. Teve a Copa das Confederações de 2013. E a de 2009 também. Em 2009 eu era pequeno, não lembro. 2013, empolgou todo mundo para a Copa de 14. Terminou daquele jeito. Mas é o seguinte, né? Quando a gente fala de Copa do Mundo, pão e circo, futebol, eu acho que para o Brasil, tem esse orgulho, né? A única coisa que deu certo no Brasil é o futebol. E hoje não está dando muito certo também. Eu acho que esse pão e circo, sim, pode ser um problema para o brasileiro, mas depende também. Enfim, não é o assunto do vídeo, né? Não é o assunto do vídeo. Mas a Noruega é um país muito mais organizado que o Brasil, se mostrou uma seleção mais organizada também, como o Japão é um país mais organizado, se mostrou uma seleção muito organizada. Não conseguiram matar o jogo, que tiveram a oportunidade de fazer o 2-0, não fizeram. E aí é a mesma coisa que aconteceu com o Brasil agora. Quem não faz leva, dessa vez o Brasil que sofreu com isso. Mas a Noruega mereceu passar, o povo norueguês está fazendo uma coisa brilhante nessa Copa do Mundo, né? A torcida da Noruega cativando aí todo mundo com uma remada viking. Aí os brasileiros foram lá zoar com o Creu, que a zoeira é válida, mas como eu disse antes, o brasileiro é muito mais arrogante no assunto futebol e até no geral, cara. Sendo que o nosso país tem tanto problema e a gente quer ser arrogante com outros países, como a Noruega, cara. O Brasil vai zoar a Noruega de quê? Poderia zoar no futebol, mas o Brasil nunca ganhou da Noruega. E no jogo mais importante até então entre as duas seleções, a Noruega foi quem ganhou. Não é uma seleção sensacional, você tem um Haaland que é um matador absurdo, eu acho que ele vai ser o maior artilheiro da história do futebol, tenho quase certeza disso, se ele não tiver nenhum problema de lesão, ele vai ser. Ele já tem mais gols que jogos com a camisa da seleção, mais gols que jogos na Champions League. Ele deve fazer mais de 1000 gols e fazer mais gols que o Cristiano Ronaldo, oficialmente. O Cristiano está chegando perto dos 1000 aí, mas o Haaland, desde novo, ele já é o matador. O Cristiano foi se tornando esse jogador que fazia mais gols. Antes ele não fazia tanto, né? Jogava mais fora da área.
E a Noruega, cara, apesar de não ser considerada uma das melhores, ela tá ali na segunda prateleira da Europa. Será que o Brasil, se estivesse na Europa, estaria na segunda prateleira hoje também? É de se pensar. E olha, eles eliminaram o Brasil, um jogo que foi mais fácil para ele do que foi contra a Costa do Marfim nas oitavas. Contra a França, a gente não viu o que poderia ter acontecido com o time titular porque o técnico não quis colocar. Claramente ele escolheu vir pro lado do Brasil na chave e até agora tem dado sucesso. Vamos ver como é que a Noruega vai se sair contra a Inglaterra. E vai ser um embate aí dos melhores centroavantes da atualidade. Haaland e Harry Kane. Harry Kane que marcou de pênalti. Olha aí o pênalti sendo decisivo, né? O melhor jogador não fugiu da cobrança. O principal jogador foi lá e bateu. E olha que o Harry Kane tem histórico de perder pênalti, hein? Na última Copa contra a França, ele perdeu o pênalti que custou a classificação na Inglaterra. A Inglaterra abriu 2-0 com o Jude Bellingham marcando 2 gols em sequência. É o primeiro jogador a marcar 2 gols em Copa do Mundo no Estádio Azteca desde o Maradona, na Copa de 86, em que a Argentina ganhou. O Bellingham, usando também a camisa 10 da Inglaterra, ele marca 2 gols, um aos 36 e o outro aos 38. E até então o México estava melhor na partida e teve muito mais finalização. É claro que depois do 2-0 o México teve que ir para cima e foi empilhando finalização. E o Pickford fazendo grandes defesas. Inclusive antes da Inglaterra abrir o placar, o Pickford fez uma defesa sensacional. E aí o Bellingham faz os 2 gols. O Quiñones diminui o placar no final do primeiro tempo. Golaço do Quiñones, boa Copa dele. A Copa do México foi muito boa como um todo. Infelizmente para eles se despedem jogando em casa. Mas a torcida mexicana deu show. A atmosfera no México é diferente dos outros países, né? Eu acho até que surpreendeu, sim, a atmosfera do Canadá e dos Estados Unidos. Muita gente estava achando que não ia ter um clima de Copa ali legal, mas eles fizeram isso. Eu acho que as torcidas entregaram bastante também, mas a do México é diferenciada. E eles fizeram um grande jogo contra a Inglaterra, uma das favoritas ao título, que nessa Copa do Mundo vem passando aí por altos e baixos, né? Eles têm sofrido em alguns jogos. Tiveram aquela estreia lá contra a Croácia, 4-2, um jogo difícil. E a Inglaterra venceu de uma forma até mais fácil do que foram os jogos seguintes. Dificuldade para passar pela República Democrática do Congo nas oitavas. E agora de novo contra o México. Mas a Inglaterra conseguindo dar a volta por cima no jogo. Tem jogadores ali que estão inspirados, né? Principalmente o Harry Kane e o Bellingham também. E o Quiñones e o Raul Jiménez sempre marcando os gols do México, né? O Quiñones faz o primeiro, o Raul Jiménez faz o segundo, de pênalti. O México vai e tenta buscar o empate, mas não conseguiu, não foi o suficiente. A gente teve o pênalti do Harry Kane antes fazendo 3-1, aí depois o pênalti do México e o Raul Jiménez diminuindo para 3-2. O Quansah foi expulso, então a Inglaterra teve que jogar um tempão com o jogador a menos. Ele foi expulso 6 minutos antes do gol de pênalti do Kane. E aí foi bom que saiu esse pênalti para a Inglaterra, né? E o pênalti do México, quem cometeu foi o Harry Kane. Olha só que jogo maluco, cara. Jogo maluco. A Inglaterra terminou com 6 finalizações. 5 na direção do gol, 3 gols, 2 do Bellingham e 1 do Harry Kane de pênalti. México, 23 finalizações, 5 na direção do gol também, 2 gols, Quiñones e Raul Jiménez de pênalti. Então o México dá adeus à Copa do Mundo como um todo, né? Ainda acho que vai ter algum jogo lá. Deixa eu ver aqui, Portugal e Espanha vai ser em Dallas, no Texas. Estados Unidos e Bélgica, obviamente, é nos Estados Unidos, vai ser em Seattle. Argentina e Egito vai ser em Atlanta. E Suíça e Colômbia vai ser em Vancouver. Então o México se despede da Copa do Mundo, a seleção e também o país. Não vai ter mais nenhum jogo no México. O último jogo no Canadá vai ser justamente o último jogo das oitavas, que vai ser na terça-feira, Suíça e Colômbia. Argentina e Egito também é na terça-feira, 1h da tarde, jogando em Atlanta. E nessa segunda-feira, então, nós temos Portugal e Espanha, às 4h da tarde, jogando em Dallas. E Estados Unidos e Bélgica às 9h da noite, jogando em Seattle. E o Balogun vai estar à disposição. A Bélgica tem que ficar de olho aí na arbitragem. Quem passar de Portugal e Espanha vai enfrentar o vencedor de Estados Unidos e Bélgica. Quem passar de Argentina e Egito pega o vencedor de Suíça e Colômbia. Já temos os confrontos definidos de um lado das quartas de final. Quer dizer, cada um é de um lado, na verdade, né? França e Marrocos é do lado esquerdo e Noruega e Inglaterra do outro lado. É isso, gente. Brasil eliminado da Copa do Mundo. Vou seguir aqui com a cobertura da Copa até o final dela. Então vai ter vídeo amanhã comentando os 2 jogos de hoje. Esses jogos, eu posso gravar o vídeo ainda hoje e postar amanhã, não sei. Mas provavelmente eu vou gravar amanhã. Eu gosto de gravar de manhã porque
Acho melhor. Mas enfim, depois da Copa do Mundo, eu já quero informar vocês que devo parar o canal. Devo não, eu vou parar com o canal depois da Copa do Mundo. Eu posso fazer um vídeo ou outro esporadicamente. Tem um canal de lives lá que eu vou tentar fazer alguma coisa futuramente, mas não focado em futebol. De vez em quando abrir uma live lá, mas essa rotina de vídeos vai acabar, né? Essa Copa foi decepcionante como um todo, não só pro Brasil, porque eu não tava esperando nada no Brasil. Mas o canal, a Copa tá legal, tá? A Copa tá legal. Eu acho até que tá mais legal do que foi a de 22. Muitos jogos bons, interessantes, divertidos. Porém, o canal teve um desempenho muito abaixo do que foi aquela Copa. Eu acho que não foi abaixo de 2018. 2018, pô, a gente pegava 10 views e eu ficava feliz. Eu tinha. Nem 14 anos eu tinha, ainda tinha 13. Fiz 14 depois da Copa, faço em agosto. Então eu vou fazer 22 anos e o canal tá aqui estagnado com 1.671 inscritos, a última vez que eu olhei. Então não vale a pena continuar. Talvez futuramente eu volte com outra coisa, outro projeto, não sei, futuro. Mas o que eu sei é que é o conselho que eu dou pra vocês também. Eu não sei quantos anos vocês aqui da audiência têm. Eu sei que tem gente mais velha, tem gente mais nova. Mas você que tem minha idade assim, tá chegando aí. Você é adolescente ainda, dá pra acompanhar futebol legal, ver futebol direto. Mas, cara, se você não vai conseguir jogar, que acho que é o sonho de todo mundo, mas são poucos que conseguem, né, ter esse privilégio de jogar futebol, de viver de futebol, e você não tá conseguindo ter o sucesso aqui também na rede social, se você sonha com isso, vá atrás. E quanto mais novo você começar, melhor. Se você conseguir uma estrutura, então, nem se fala. Mas você que tá chegando a esse ponto que eu tô agora, né? Vou fazer 22 anos. Tô vendo aí jogadores mais jovens que eu jogando e ganhando muito dinheiro. E eu tô aqui estagnado. Então, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Do canal. Porque o canal me faz, tipo, ter aquele compromisso de ter que assistir e acompanhar os campeonatos. A partir do momento que eu não tenho canal, o futebol vai virar realmente um entretenimento. E aí eu vou acompanhar por entretenimento. Ele é um entretenimento? É, mas eu tenho meio que essa, diria até religiosidade de trazer os vídeos aqui, né? Então eu tenho que ver, acompanhar, saber o que aconteceu. Mesmo que eu não seja um bom comentarista, eu acho que eu, básico do básico, a minha comunicação, se você pegar os vídeos do começo do canal, melhorou, mas eu acho que já teve algum momento melhor que esse também. Mas é claro que a comunicação de alguém de 22 anos 21 anos vai ser melhor do que de um garoto de 13, né? Mas a empolgação não é a mesma também, apesar de continuar. É tipo uma zona de conforto e tem que terminar, né? Bom, desculpa o desabafo. O canal continua até a final da Copa do Mundo. Engaje esse vídeo aqui. Mesmo que o canal não vai continuar, por favor, deixa o like, acompanhe aqui até o fim da Copa, porque esse compromisso eu assumi, eu vou continuar até o fim da Copa. Eu já tinha decidido isso, não tinha comunicado. Eu acho até que eu cheguei a comentar em alguma live. Mas é isso. Deixe aí nos comentários para quem vai a sua torcida agora. A minha torcida é para Portugal. Vai ter um jogo dificílimo agora contra a Espanha. Muitos aí que tem a teoria que a Copa já está armada para Portugal vencer. Tem lá a revista The Economist com o jogador vestido de vermelho chutando a bola, que seria o planeta. Vai lá ver, aquilo lá é cheio de teoria. E algumas coisas realmente batem. Vamos ver se essa Copa vai bater. Aí tinha aquela previsão dos Simpsons que a final seria Portugal e México. Essa aí já tá furada, né? O México tá fora. Vamos ver se Portugal também vai embora ou se Portugal avança. Eu torço para que avance. Gostaria de ver o Cristiano Ronaldo se despedindo também do futebol. Ele ainda vai ter mais um tempo aí, mas que meu último vídeo aqui, regular, fosse comentar o título do Cristiano Ronaldo, já que não vai ser o Hexa do Brasil. Mas vamos nós atrás dos nossos sonhos. E são sonhos no plural, então é mais de um. Se um não deu certo, vai atrás do outro. Valeu? Like no vídeo. Até amanhã.